conversando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e a permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Eufrata e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou um menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salomão, Salomão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ora, bom dia a todos. Começamos com a leitura de Ruth. O texto que nós vamos estar a analisar hoje aqui, esta manhã. Então, graça e paz a todos. A humanidade tem enfrentado diferentes tipos de crises ao longo da sua história. Cada uma com impactos profundos, seja na sociedade ou na economia, na política ou até no meio ambiente. Temos visto crises ambientais ou climáticas, não é? Quem é que não ouviu falar de mudanças climáticas, da perda da biodiversidade, da crise da água, ou então da desflorestação? Ou das crises económicas, como as grandes depressões e as recessões, a última agora em 2008.
ou as crises políticas e institucionais, como a corrupção sistémica ou governos autoritários, extremados políticos, golpes de Estado, crises humanitárias com guerras, conflitos, refugiados, migrações forçadas, genocídios, crimes contra a humanidade, o terrorismo. Áreas de saúde pública, como foi mais recentemente a Covid, nos anos 70 e 80 a SIDA, a gripe espanhola no início do século XX. O acesso desigual à saúde, a crescente resistência aos antibióticos. Há também as crises tecnológicas, como a nossa privacidade e a segurança dos nossos dados, a desinformação e as fake news, a dependência tecnológica e o vício digital. Também crises de valores e de identidade. Há um individualismo extremo, a perda da coesão social, aumento de problemas de saúde mental, seja ansiedade, depressão, suicídio. Crises existenciais e espirituais. Numa sociedade que é hiperconectada e consumista, mas ao mesmo tempo também tão distante. Então, se olharmos para a história ao longo dos séculos, nós percebemos que muita coisa muda. Reis, governos, a tecnologia, mas há algo que não muda, que é o regresso das crises, de vez em quando. E elas voltam de forma cíclica. Elas abalam-nos, testam a nossa fé, tiram-nos da zona de conforto. E a pergunta é, como é que reagimos a isso? Como é que reagimos? As crises aproximam-nos de Cristo ou então fazem-nos desanimar e querer mandar tudo às ortigas? Quando passamos por uma crise, vivemos um momento de transição, em que passamos de um estado para o outro, e aqui está como é que vivenciamos essa transição. Alguém que hoje corria e saltava e amanhã vê-se numa cadeira de rodas, como é que vai gerir toda essa transição? Hoje vamos analisar o último capítulo, o capítulo do livro de Ruth, capítulo 4. E temos já sido presenteados com algumas boas surpresas. A começar logo, por exemplo, esta manhã, como uma surpresa de ver aqui um bichinho a fazer aqui uma teia. Ou então, nestas calças que já não vestia para aí há cerca de um ano, e é sempre uma boa surpresa encontrarmos 10 euros. Mas depois uma surpresa ainda melhor é que no meio dos 10 euros ainda estão mais 5 euros. Vê-se logo que não foram lavadas, não é? Então, aos poucos, nós vamos sendo presenteados com surpresas. Estamos no final do livro de Ruth. Noemi e Ruth, elas vivenciaram uma crise. Primeiro, Noemi, com a fome em Israel, foi para Moabe, onde aí perdeu o marido e os seus 2 filhos e ficou apenas com 2 noras. Regressando a Israel, ela ficou apenas com uma nora, Ruth, porque a outra regressou para a sua família, para o seu povo e para os seus deuses. Noemi, viúva de Elimelec, perder os seus filhos. Ela tinha direito a ser resgatada por Boaz, como vimos a semana passada. E como já não podia ter filhos, transferiu esse direito para a sua nora, Ruth. Então Ruth é enviada a Boaz através de um ato simbólico de se deitar aos seus pés. Fê-lo recordar do dever que tinha para com o seu parente falecido. E Boaz, embora estivesse disposto a casar-se com Ruth, avisou-a que havia um parente mais chegado do que ele, e por isso esse parente teria a prioridade sobre esse resgate. No início do livro de Ruth vemos que não há nenhum redentor, vemos que não há comida, vemos que não há família, há um vazio e enorme desesperança. E vamos abordar esta passagem de hoje, de Ruth 4, em 3 pontos. 3 pontos. O primeiro, que é do versículo 1 ao 6, é as condições do resgate. É completo e não parcial.
O segundo ponto é o preço desse resgate. E, por fim, o resgate consumado e o seu legado. Então, primeiro ponto, condições do resgate. É montada uma operação de resgate. Boaz desenvolve uma estratégia bem compatível com o contexto da altura. Ele subiu, sentou-se à porta da cidade à espera que o resgatador que tinha a prioridade passasse. Este resgatador tinha prioridade no resgate porque na linha familiar ele seria o mais próximo. Logo, segundo a lei de então, daquela comunidade, daquele país, ele teria essa prioridade. Este é um aspecto muito bonito de Boaz. Apesar da sua vontade em querer ficar com Ruth, ele não queria atalhos. Ele não queria alçapões na lei, não é? Como nós ouvimos tanto hoje. Não faz as coisas camufladas. Não cria jogos de influência e de bastidores para atingir o seu objetivo. Não fala mal nas costas, mas submete-se ao que a lei do Senhor em vigor naquele dia dizia. Porém, ele toma a dianteira. Ele toma a iniciativa. Cheio de proatividade. Ele põe em prática uma estratégia que é limpa. Ou seja, o facto de saber o que a lei diz, ele faz a sua parte. Ele faz a sua parte. Não fica à espera que as coisas tomem o seu rumo. Ele age. Sabem porquê? Ele age porque ama. E Boaz tem o desejo de resgatar a Ruth e assegurar descendência do marido de Noemi. Mas queria fazê-lo de uma forma clara, transparente, conforme as regras. Ele submeteu-se a outro alguém que tinha esse direito. Então Boaz senta-se à espera e aborda o fulano, não é? Nós não sabemos o nome, sobre o assunto do resgate. E porquê é que elas precisavam, afinal, de ser resgatadas? Porquê? Porque na altura não havia segurança social. Não havia o RSI. Não havia sequer trabalho para mulheres. A subsistência das mulheres era totalmente dependente dos seus maridos ou familiares e por isso elas precisavam de alguém que pudesse suprir as suas necessidades humanas básicas de sobrevivência. Na altura, um parente próximo podia redimir um membro da família que tivesse sido vendido como escravo, podia redimir a sua terra ou os bens que precisavam de ser vendidos por causa das dificuldades económicas, ou podia até redimir o nome da família através de um casamento com a viúva que não tivesse filhos, para que o seu nome não ficasse esquecido. Então, Boaz pergunta-lhe se ele a queria redimir. Ao que o homem, de quem não se sabe o nome, que apenas é chamado de fulano, diz que sim. Sim, eu quero redimir. Eu quero comprar, não há problema. Mas há um pormenor, ó fulano, diz-lhe Boaz. Tens também de casar com Ruth. Pois, e é aqui que surge o problema. Ruth. Mas afinal, qual é que é o problema de Ruth? Quem pode ler Ruth 2:11 e depois Ruth 3:11? Quem tem? Ruth 2:11? Força. E 3:11? Agora, minha filha, não tenhas receio. Estou disposto a fazer por ti tudo o que disseres, porque toda a gente na cidade sabe que és uma mulher corajosa. Então, se lermos estes versículos, qual é que é o problema de Ruth? Ela tem boas características. Tem boas características. É o que se chama uma menina de ouro, não é? O fulano parecia estar disposto a redimir os bens, até ouvir que teria que se casar com Ruth, uma mulher moabita. E é então que desiste. Talvez pelo preconceito, talvez pelo medo de repartir a herança, mas no fundo, ele não a conhecia, ele não a amava.
Mas Boaz, ele conhecia Ruth. Sabia que Ruth de Moabita já só tinha o seu passado. Ruth deixou toda a sua história de passado moabita. Deixou o seu pai, deixou a sua mãe, deixou a terra onde nasceu, com os seus deuses, com os seus hábitos, com a sua cultura. E juntou-se a um novo povo que não conhecia e converteu-se a este Deus de Israel, buscando refúgio sob as suas asas. Então a identidade de Ruth, ela tinha mudado. A Ruth de Moabita já não existia. Existia uma nova Ruth. E Boaz conhecia essa identidade. Porém, este seu parente não o conhecia. Então Boaz expõe as condições do resgate. Ó meu amigo, isto é assim. Quando há resgate, é para ser completo, não é para ser parcial. Não se resgatam só as coisas boas, as más também. Então era bom resgatar os bens de Elimeleque, terras, casas, animais, o que quer que fosse, servos, enfim, os bens materiais, conforme estava descrito na lei da altura. Mas então, e resgatar aquilo que era incómodo? Isso aí é que já não era tão bom assim, não é? Mas Boaz estava disposto a pagar o preço do resgate. Tanto pelo que era bom, como por aquilo que era incómodo. E este, sim, é um verdadeiro resgatador. Aquele que olha para a tua condição de agora e do passado também e está disposto a pagar o preço pelo resgate total. Deixem-me falar-vos de Jesus Cristo, o Redentor perfeito e completo. Quando Ele se voluntariou para a sua missão de resgate, descendo às partes mais baixas da terra, descendo para depois nos fazer subir, fê-lo para resgatar o mais vil pecador. Portanto, não era só para resgatar a nossa parte boa, até porque Paulo diz que as nossas melhores obras são como que um trapo de imundícia. Aos olhos de Deus, aquilo que nós possamos fazer de melhor e de bom são como um trapo de imundícia, porque Deus é santo, 3 vezes santo. Então não era para ser um resgatador parcial, mas integral, pleno e completo. Que tendo em conta a nossa vida passada, tudo pode ser perdoado e apagado, se o homem quiser que ele seja o seu Redentor. Então são estas as condições de resgate que Boaz apresenta. O resgate tem de ser completo. Noemi e os seus bens que ela possa ter, mas Ruth também. Assim o parente desiste em favor de Boaz, que cheio de amor e ânsia em querer resgatar integralmente o legado do seu parente, ele esfrega as mãos de contente e diz: miúda, já cá cantas, já não me foges, já não me escapas. E perante as testemunhas, ao portão daquela cidade de Belém diz: eu vou redimi-la e trazê-la para a minha família. E é isto que Jesus fez. Ele veio com a missão de redimir, ou de libertar do domínio e juízo do pecado a todo o que nele cresce, a fim de que fosse acolhido e integrado na grande família de Deus. Segundo ponto, o preço do resgate, do versículo 7 ao versículo 12. O resgatador estava encontrado e disposto a resgatar plenamente. Mas qual o preço a pagar? Havia por esta altura uma tradição muito interessante. Quem queria confirmar um negócio tinha de ser num local público, que naquela altura era o portão da cidade, perante as testemunhas, e havia uma entrega de calçado. Dar o calçado representava simbolicamente transferir o direito para alguém, que neste caso, de transferir o direito de compra ou de resgate. Boaz, adquirindo o direito de compra, comprou não só tudo o que pertencia a Elimeleque e os seus filhos,
como tomou também Ruth como mulher. E isso foi testemunhado pelas pessoas que Boaz convocou à entrada do portão daquela cidade, para onde era necessário subir, e a troca desse calçado era, digamos, o aperto de mão. Era o selar do acordo do negócio. Era a assinatura final. E toda esta transação foi feita perante testemunhas. E qual era o motivo desta transação? Para que se adquirisse o direito de comprar. O direito de perpetuar o nome e memória a quem o tinha perdido. Para que o ninguém passasse a ser alguém. O fulano, desse modo, transferiu o seu direito porque ele não tinha condições de a resgatar completamente. Só um tinha essas condições. Tinha condições para pagar o preço e tinha condições para que o resgate fosse total e incondicional pela parte de quem era resgatado. E nós, olhando para Cristo, vemos de forma perfeita aquele que é o único digno de ser o nosso Redentor. Quem tem Apocalipse 5, 9 a 10, pode ler, por favor? E cantava um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Compraste com o teu sangue. 1 de Pedro 1, 18, 20. Saibam que fomos resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos antepassados, e não foi pelo preço de coisas que desaparecem como prata e ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Ele tinha sido destinado para isso, ainda antes da criação do mundo, e manifestou-se nestes últimos tempos para o vosso bem. Como vimos a semana passada, Ruth colocou-se aos pés de Boaz. E nós precisamos de nos colocarmos aos pés deste grande e perfeito Redentor. Apenas Cristo pode estar em condições de assumir o direito de nos resgatar completamente. Porque Ele pagou o preço que mais ninguém podia pagar. O preço do seu sangue. Quando subiu àquela cruz, perante todas aquelas testemunhas a assistir, Ele consumava o direito adquirido. Apenas o sacrifício de Cristo era capaz de abranger tão grande redenção. Podem surgir outros que tentam. Podem até haver candidatos que aparecem em primeiro lugar na tua vida. Até termos um encontro com o Senhor, há muitos candidatos a Redentor que parecem ser capazes de o fazer. Nem que fosse temporariamente, mas que nunca o irão conseguir. Candidatos como vícios, refugiar-nos, seja no álcool, na droga, em videojogos, na pornografia, em séries de televisão, em tradição, ou na religião que herdaste dos teus pais, na pessoa mais significativa da tua vida, no teu currículo pessoal de melhores obras. Nenhum desses aparentes redentores poderão oferecer alguma vez um resgate pleno e completo. Jamais. Terceiro ponto. O resgate consumado e o seu legado. Então, o resgate é consumado. Ruth casa com Boaz, há a consumação do casamento e o primeiro filho vem à luz. Agora Ruth, em comunhão com o seu Redentor, pode ter acesso direto a Boaz. Já não tem de ir de noite aos seus pés rogar que a redima. Não.
ela agora é sua mulher, é sua esposa. E uma vez redimida, redimida para sempre. Agora come à sua mesa. Já não precisa de ir rabiscar lá nos campos aquilo que sobra. Ela agora tem acesso direto. O casamento foi consumado, ou seja, foi concretizado, foi completado. A redenção estava feita. Quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, quer dizer que a sua obra de redenção estava feita. Aquele véu do templo que separava o Santo dos Santos deixou de fazer sentido. Porque pelo sangue de Jesus, a comunhão entre o homem pecador e o Deus Santo foi restaurada. A sua tarefa terminou. No grego, a expressão está consumado quer dizer está totalmente pago. Então, se está pago, já não devemos. Cristo pagou o preço da redenção com o seu sangue. E quem é que vai usufruir? A sua noiva, que é a sua igreja. Apocalipse 19, 6, 8, quem tem? Sim, força. Alto e bom som. Então, o ato de redenção no livro de Ruth aponta para um ato de redenção mais abrangente e completo, em que Deus assume o papel de redentor, fazendo a obra maior de libertar os que necessitavam de ser espiritualmente redimidos da escravidão do pecado, do vazio do pecado. E Boaz retrata, de certa maneira, Cristo como um irmão que redimiu aqueles que eram escravos do pecado e aqueles que tinham perdido todas as posses e privilégios por causa da queda e que tinham sido separados de Deus pelo pecado. No início do livro não há redentor, não há comida, não há família, há vazio. E agora no fim encontramos comida, família, segurança e esperança. E esta mudança marca o ponto em que a pobreza e vazios espirituais humanos começam a ser preenchidos pelo Senhor. Esta pequena história aponta para o Redentor, que se prontificou a resgatar de forma plena a todo aquele que nele crer como o Redentor, que se voluntariou para pagar um preço, que estabeleceu uma aliança e consumou esse resgate, para sermos da sua grande família, onde não haverá amarguras, não haverá ausência de esperança, não haverá desamparo, porque Ele nos acolheu debaixo das suas asas. Não haverá fome, porque Ele próprio é o pão da vida. E somos convidados a colher do seu campo, a comer à sua mesa onde somos satisfeitos. Não haverá ausência de esperança e vazio, porque seremos cheios da sua presença. Haverá delícias perpetuamente e faremos parte de uma família numerosa, como as areias do mar. Cornélia ten Boom, conhecida por Corrie ten Boom, foi uma escritora e resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Ten Boom nasceu numa família cristã reformada em Amsterdão, na Holanda, e ela era a mais nova de 4 irmãos. O seu pai era um relojoeiro. Corrie e Betsy, a sua irmã, elas nunca se casaram. Betsy, a irmã de Corrie, ela dizia: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. E Corrie foi solta um dia após o Natal de 1944.
por causa de um erro burocrático. As prisioneiras da sua idade no campo de concentração foram todas mortas uma semana após a sua libertação, inclusivamente a sua irmã. Ela retratou a sua experiência de vida, que é o refúgio secreto, e ela termina nesse livro com as palavras seguintes: Jesus transforma a derrota em vitória e a perda em ganho. As crises são recorrentes, são cíclicas. Mesmo que digas que não tens nenhuma crise, há sempre a crise de luta contra o pecado. Ou então, seja qual for a crise que possas estar a atravessar, talvez te sintas tentado a procurar em outros campos onde colher. Talvez te tenham apresentado outros redentores que prometem saciar a tua fome, suprir as tuas necessidades, preencher o vazio que fica dos desapontamentos e das frustrações, mas que serão capazes de te redimir de forma plena e completa. Então deixa-me dizer-te que há um, e apenas um, Redentor, único e verdadeiro, que pode redimir-te de forma plena e completa. Outros poderão tentar, mas não o poderão fazer alguma vez. Este Redentor pagou um preço ao assumir Ele mesmo a responsabilidade do teu Se ainda não conheces, deixa-me dizer-te que é o único Redentor em que vale a pena depositares a tua confiança. Vale também a pena seres inspirado por Ele, na forma como exercemos misericórdia para com o nosso semelhante. Vale a pena persistir. Vale a pena confiar. Se já conheces, mas as crises por que tens passado têm-te afastado para longe deste Redentor, o meu desafio é que possas voltar a sentir o encorajamento e o fortalecimento da tua fé em Jesus, que pagou por ti um preço impagável e insubstituível. Apesar da crise do presente, Cristo mostra que há esperança no futuro. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua a agir. Às vezes silenciosamente, a tecer uma história de esperança. Talvez tu estejas a passar por um tempo de crise emocional, espiritual, familiar. Talvez sintas que perdeste tudo ou estás em vias de perder tudo. Mas o mesmo Deus que resgatou Ruth e Noemi e todos os que têm crido nele ao longo dos séculos, Ele continua a resgatar hoje. Ele quer restaurar a tua fé, curar as tuas feridas e mostrar que há esperança. A pergunta é: em que campo tens buscado o teu alimento? Em que ou em quem tens colocado a tua confiança? Cristo continua a ser o único Redentor que é digno dessa confiança. Ele pagou o preço do teu resgate e convida-te a viver debaixo das suas asas, alimentando-te da sua graça, sentando-te à sua mesa. Apocalipse 21:3. Termino. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Mesmo nas crises, Deus continua a agir. Cristo é o Redentor completo, que paga o preço, consuma o resgate e nos convida à sua mesa. Há esperança, há restauração
e há futuro, porque o nosso Redentor vive.